boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, acrescentar um pouquinho mais sobre o que o Petit falou, antes de eu entrar propriamente para explicar para as pessoas, de um modo geral, porque há muita dúvida e muito questionamento em cima do uso da hipnose e da recuperação dessas memórias. Tem um fato bastante interessante. Primeiro, quando o Gevaer publica o que teria descoberto dentro dessa hipnose comigo, houve uma surpresa muito grande da parte dos ufólogos e uma aceitação bastante maior da parte do público, que já foi uma coisa interessante. Para mim, não muita surpresa, porque eu que lido com a abdução há muitos anos, eu sei muito bem a dificuldade que houve, o Gevaer sabe disso, durante todo esse tempo da ufologia ou dos ufólogos aceitarem a abdução. A abdução, de um modo geral, ela é colocada à parte como alguma coisa não muito credível, tá? Inclusive, o meu caminhar com os contatados e abduzidos, durante muito tempo, no meio ufológico, não foi muito fácil. Tinha muita aceitação de alguns e muita dificuldade com outros. Então, quando o Gevaer coloca isso, realmente, para os ufólogos, foi, para muitos deles, não digo todos, um aspecto chocante, como se, de repente, ele não era mais a pessoa que todo mundo conhece, tá? Como se a abdução fosse uma marca negativa ou diferente, incrédula na história de alguém, tá? Agora, o que eu tenho observado também é o seguinte, que agora que a abdução está muito mais conhecida do público e de todos, e dos próprios ufólogos, né, ou por televisão, por livros, por publicações, e até porque esse é o terceiro encontro de contatados e abduzidos que o Gevaer promove, é como se, para mim, tivesse acontecendo um revival. É como se, de repente, todo mundo que passou por experiências ao longo da vida e nunca teve a menor curiosidade de saber o que aconteceu, de repente, todo mundo começa a querer saber. Tá? É como se houvesse uma nova onda, mas não uma onda nova no sentido de que os ETs estão abduzindo outras pessoas mais recentemente, mas nova no sentido de indagação ou de curiosidade das pessoas finalmente irem perdendo o receio e quererem saber o que pode ter acontecido. Com isso, eu tenho tido um volume muito grande de experiências, né, dentro de regressões nesse momento, e que provavelmente no próximo congresso eu possa até trazer alguns aspectos mais diferentes do que eu mesma imaginava sobre a própria abdução. Tá? Eu agora vou falar um pouquinho sobre abdução e hipnose regressiva, inclusive sobre memória e a recuperação dessas memórias, que foi alguma coisa que também foi muito questionada no momento em que se soube que o Gevaer tinha passado, ou tinha recuperado alguma experiência. Em primeiro lugar, como o Petit colocou, já há muito tempo atrás, ninguém sabe, o Gevaer já tinha feito uma hipnose comigo, tá? E muitos desses casos eu já conhecia e já tem alguns anos que ele tinha tido sonhos e que ele andava me buscando para fazer a regressão. Só que nós não tínhamos tido a oportunidade ainda de nos encontrar, até que a coisa ficou talvez mais inquietante para ele e ele resolveu realmente fazer a recuperação dessas memórias. Então, vamos olhar um pouquinho o que seria a primeira abdução dentro de uma visão diferente, ou da visão do questionamento da abdução. Quer dizer, o que é isso, né? E também como se tem que fazer uma regressão. Esses primeiros itens que eu coloquei são os itens colocados pela sociedade inglesa lá, de como deve agir o terapeuta quando for atender algum cliente que tenha a possibilidade de ter tido um contato e abdução. Em primeiro lugar, ele não deve informar. Ele só deve falar sobre o assunto quando a pessoa vier e disser que tem uma dúvida, que possa ter acontecido um contato ou abdução com ele no passado. Essa regressão é totalmente indireta. Eu só fui aprender hipnose
quando na Escola Americana de Hipnose Clínica, na Sociedade Americana de Hipnose Clínica, porque eu não aceitava a hipnose diretiva, que é a hipnose antiga, em que a pessoa tem controle na mente do outro, tá? A hipnose clínica é só um aprofundamento de um relaxamento, mas a pessoa fica profundamente fora do controle dela muscular, mas com a mente alerta, participa do processo o tempo todo. Agora, aí vocês vão dizer, bom, se ela está alerta, ela vai estar interferindo e pode estar fantasiando. E sobre isso nós vamos discorrer um pouquinho mais para vocês poderem entender. Todo abduzido é sugestionável, não. Ele é facilmente hipnotizado, tá? Mas ele não é sugestionável. Não adianta você mandar ele ver alguma coisa, porque ele não vai ver, tá? Existem muitos pensamentos críticos sobre a abdução. E muitos pesquisadores de UFOs, céticos, por muitos anos, interpretaram a abdução. Houve várias ondas, tá? E essas ondas tinham muito a ver, essa interpretação, com o que estava acontecendo na mídia, com o que estava sendo divulgado, com o que se acreditava naquele momento a nível cultural, tá? Só que, na maioria das vezes, essas interpretações dadas por essas pessoas são sem conhecimento, ou nunca fizeram nenhuma regressão. Inclusive, eu tinha um pesquisador da Argentina que costumava discutir muito comigo sobre isso, sem nunca ter regredido um abduzido. Como é que você pode questionar alguma coisa que você nunca fez, tá? Antes de se questionar, ou se interrogar, ou dizer não é isso, não é aquilo, por favor, acompanhe pelo menos 50 pessoas que tenham passado pelo processo. Aí você vai começar a entender como essas memórias acontecem, tá? Então, há muitas interpretações do que poderia ser essas memórias recuperadas, né? Podia ser psicose, fantasia, ficção científica, contaminação na mídia, histeria de massa, problemas da hipnose, personalidade com tendências à fantasia, pessoa sugestionável, paralisia do sono e múltipla personalidade. Por que essas interpretações? Porque, de um modo geral, no processo inteiro, algumas partes dessa podem estar presentes, mas não necessariamente explica o fenômeno, tá? Geralmente, como eu falei, está muito preso a tudo, a tendência cultural da época ou da moda. Tá? Mas aí, o que seria abdução, na verdade, né? Então, aí também tem muitas explicações. E até hoje, na verdade, nós não sabemos o que é. Nós só sabemos que existe um padrão, esse padrão é repetitivo, esse padrão passa por aquelas etapas, são iguais para todos, tá? De um modo geral, nunca o que a pessoa vê é o que ela espera, ou tem a ver com o que ela conhece, tá? De modo que essas explicações, de modo geral, são fragmentárias, são provisórias, e talvez mais algum tempo nós vamos realmente conseguir entender o que é todo esse processo da abdução. Houve época até que, inclusive na época que eu pesquisava com o Dr. John Mack, essa possibilidade de dizerem que a pessoa tinha sido abusada na infância, que estava vendo imagens perinatais, porque aqueles serizinhos, né, são muito magrinhos ou muito assim deficientes, pareciam fetos, né? E tem também a explicação de processo de iniciação, folclore, rapto das fadas, mitologias e visões religiosas. Mas, na verdade, tudo isso vai ser a interpretação, muitas vezes posterior, daquilo que foi visto ou daquilo que foi sentido. De qualquer maneira, eu venho da área junguiana, quer dizer, eu venho de um processo do estudo, tanto que aquele meu primeiro livro, Transformadores de Consciência, é muito dentro disso, dentro da pesquisa ou dentro da interpretação simbólica daqueles símbolos. E agora, para ser honesta, se eu tivesse tido menos conhecimento de simbolismo, tá, eu talvez tivesse andado muito mais no processo da abdução com mais rapidez, porque muito presa só à interpretação simbólica, tá, você perde muito do fato real, do que está acontecendo no aqui e no agora, nessa nossa realidade dentro da mente daquela pessoa, tá?
Então, nós também temos que estar muito atentos a tudo isso. Então, todas as teorias, na verdade, são consideradas incompletas e provisórias, né? E agora, o principal, gente, é que no mundo inteiro os relatos têm coisas similares e recorrentes, tá? Por exemplo, imagem de planeta destruído, aparência meia doentia desses seres, visões apocalípticas, interesse na reprodução. Aí nós entramos bastante na era da pesquisa do David Jacob, que é o primeiro que vai levantar essa importância da reprodução e que seria, se tem interesse na reprodução, não vai querer os inférteis, né? E o motivo, quer dizer, por que estão abduzindo as pessoas? Qual é a relação disso, né? Então, eu coloquei um resuminho de alguns dos principais pesquisadores, né, com as suas explicações possíveis, porque, na verdade, nenhuma é completa e não se sabe. Uma outra coisa que muito pouca gente sabe, quando interpreta que pode ser fantasia, de um modo geral, a história ou o episódio da abdução, ele vem fragmentado, e vem fragmentado com imagens que vão congelando. Não é feita uma fantasia que aquilo discorre. E, de um modo geral, foge ao controle da pessoa. É como eu escuto o relato, aquilo me aparece, eu não crio. Tá? Então, aí nós temos a exploração científica do Fowler, iniciação de humanos como cidadãos cósmicos, que é do primeiro pesquisador lá atrás, do Leo Sprinkle, exploração para a necessidade dos seres, reprodução do Hopkins e do David Jacob, bastante, campos magnéticos por placas teutônicas, de Verroe e Persing, que diz que essas placas é que vão provocar alucinações de que a pessoa teria passado por abdução, experiência física ou em estado alterado de consciência, parte física e parte não física do Buller, e também lá no Congresso, toda a discussão em Harvard seria que o fenômeno se passa em 2 níveis de realidade, na realidade física e no mundo imaginal, que não é de fantasia, também é físico, só mais sutil. Tá? Então, nós teríamos, a nível científico, de conseguir fazer essa pesquisa em 2 níveis. E a transformação humana e pessoal, entre outras coisas, que isso, na verdade, vai ocorrer com quase todos os abduzidos e contatados, que é essa transformação profunda da sua personalidade, da sua vida. Então, como consequência, ia ter essa mudança de comportamento, que lá, inclusive, os cientistas questionavam se essa mudança era uma parte como consequência do fenômeno intencional dos seres, tá? Ou era simplesmente uma consequência natural do ser humano após uma situação muito traumática. Na verdade, responder isso nós não sabemos. Eu sou da linha que acho que é intencional, mas tem os outros que questionam isso. De um modo geral, o abduzido vai passar a ter outros interesses, habilidades e muitas outras coisas. Como eu coloquei, são fragmentárias, são vagas, e há sempre, o que é muito importante, que só quem trabalha, por isso que eu digo que primeiro tem que fazer muita regressão, é que sabe, a memória, gente, da abdução, ela primeiro é corporal, ela vem no corpo. Petit já assistiu várias vezes comigo, ela primeiro aparece na pele da pessoa. Antes, quando eu vejo que isso aqui já começa a mudar de cor, eu já sei que a pessoa está começando a visualizar alguma coisa. É muito sentida, porque, como eu já falei, a abdução tem uma parte que é física. Então, essa memória também é física. Ela não é apenas, e bastante emocional, de um modo geral. O que eu observo atualmente, eu não sei se a geração são outras, ou se é porque a mídia, já com muita divulgação, as pessoas perderam muito medo. Tá? Muitos ainda têm esse medo, mesmo o caso do Roberto, que nós vimos, ele ainda tinha bastante medo quando começa a ver os exames, mas tem outros que já se veem na mesa, tem um primeiro medo, mas já consegue ter uma reação mais tranquila, porque é como se já sabe que aquilo ali não faz mal, tá? Que antigamente ninguém sabia. Tá? Então, há esse questionamento enorme sobre o uso, quer dizer, o ser legal ou não
poder fazer hipnose para recuperar essas memórias, tá? E como eu via os ufólogos, na verdade, quando eu comecei, todos os ufólogos que eu assistia a fazer regressão, como não eram psicólogos, tá? Eles só estavam interessados em pegar a informação da pessoa. E eu, como psicóloga, eu não, na verdade, na hora de uma regressão, eu estou muito mais interessada em ajudar aquela pessoa. E eu, inclusive, começo a pesquisar um pouco mais, porque naquela época, lá atrás, era muito traumático. Então, era para tentar tirar aquela dor, como resolver aquele trauma, como poderia aliviar aquela pessoa de estar tendo ainda toda aquela situação traumática. E aí que eu vou escrever aquele primeiro livro em que eu vou usar a filosofia perene, né? E agora, e aí eu descobri o seguinte, que eu tive que fazer todo esse caminho, disse que eu vou colocar para vocês entenderem como não é fácil poder se estudar ou fazer uma regressão de abdução, tá? Primeiro, eu tive que aprender hipnose clínica, estudar transe e mediunidade, situações traumáticas, conhecimento de múltipla personalidade, estudos de rituais satânicos, personalidade das vítimas envolvidas. Isso foi levantado no MIT, foi feita a comparação no Abduction Study Conference. Eu tive nos congressos de rituais satânicos, eu pesquisei e conversei com muitas vítimas, para poder fazer a comparação com os abduzidos, tá? A síndrome de falsa memória, que muita gente vai falar sobre isso, eu tive que estudar isso, fazer parte das sociedades traumáticas, os estudos junguianos, que eu já falei, psicologia transpessoal, participar do grupo, fazer grupos de suporte e trazer os abduzidos e contatados para esses grupos, para atender, fazer várias leituras, para saber o que estava acontecendo ali, fazer regressão num grande número de pessoas, estudar parte de teosofia dos grandes mestres dos passados, porque muitas vezes vai sair imagens ou projeções muito associadas a tudo isso, tá? E também a parte de Kundalini, em que eu tive também que pesquisar, eu não entendia nada de Kundalini, e até acabei fazendo parte da Kundalini Research Network, para tentar entender toda aquela parte energética que também estava acontecendo com o abduzido, tá? Então, tanto para mim, agora que vem um pedacinho, gente, que é muito importante. Isso, inclusive, que eu vou colocar, está publicado nos Estados Unidos, quando foi publicado o meu trabalho das ondas cerebrais, tá? Para mim, para o Dr. John Mack, essa memória da abdução, ela é um disquete separado no seu computador, tá? Por isso é que as outras fantasias e as outras memórias não interferem, tá? Agora, o que seria isso? Por que essa memória é separada? Por que essas coisas todas que você conhece não vai contaminar esse núcleo, tá? Por exemplo, nunca se conseguiu duplicar em laboratório, nem o fenômeno da abdução, nem da frequência alta. Eu coloquei aqui a Suzy, que foi a primeira que colocou esse capacete, essa frequência alta dos frontais. Nunca, o americano que pesquisou comigo, ele tentou reproduzir isso com milhares de pessoas no laboratório e nunca conseguiu, tá? Agora, essa que é a parte sobre a memória, que é muito importante. Como a experiência da abdução ocorre num estado alterado de consciência, essas memórias são state dependent, são dependentes daquele estado. De acordo com o Dr. Rossi Antique, Antique foi a pessoa, uma das pessoas com quem eu estudei hipnose, e Rossi é um biólogo muito conhecido, eles têm esse livro, Mind and Body Therapy, que é muito bom, tá? E, de acordo com eles, encontra-se que uma substância informacional do hormônio liberado pelo estresse em qualquer situação nova, estressante, como é o caso da abdução, pode agir como neuromodelador. O que quer dizer isso? Essa substância age no sistema neuronal do cérebro como uma memória modificada e aprendida de uma certa maneira. O que significa isso? Que aquilo que você aprendeu, por exemplo, num estado de álcool, que deu amnésia, você só vai recuperar aquela memória que você perdeu se você voltar a ficar alcoolizado no mesmo nível, tá? E assim com relação à abdução. Então, eu tenho essa hipótese que, do momento que a abdução se passa numa frequência de 40 Hz, só quando você chega
numa regressão, numa hipnose, atingir de novo essa mesma frequência, você vai recuperar a memória real da abdução, e não as outras que possam estar por ali, como fantasias, contaminando o que saiu. Tá? Isso eu já coloquei, passando o seguinte. Então, o que eu quero dizer é isso, é que, de um modo geral, ela está ali separada. E o GEVAER, no caso do GEVAER, porque você pode recuperar essa memória tendo as emoções no corpo, mas só vendo como um filme numa tela, tá? Ou você pode entrar no nível de estado hipnótico, que é um nível mais profundo, em que você revive a experiência, tá? E no caso do GEVAER, nessa última regressão, eu dei 2 induções. Eu dei a primeira, que foi o toque na testa, que é a indução rápida, que é mais profunda, e muito pouca gente resiste a essa indução, tá? Por isso é que ele disse que entrou em hipnose muito rápido, que ele não sabia, né? Ele estava recostado, quase que sentado, quase caindo da cama, todo torto, e ali ele ficou mais de hora, sem nem perceber que estava todo torto, tá? E depois eu dei uma segunda indução de relaxamento. Eu não induzi, devido estar muito próximo ao trauma que ele tinha sofrido com a morte da Daniela. Ele sabe que eu não dei indução para ele recuperar a abdução. Eu dei indução para ele buscar o que era mais importante para ele recuperar naquele momento. Tá? Ele foi naturalmente a sessão do que tinha ocorrido e das memórias que ele tinha de 1988, não é isso? Num primeiro momento, gente, ele tinha 2 sonhos e ele estava numa excursão por vários lugares no norte, ele depois vai descrever, mas tem um detalhe que é importante que eu coloque, e não ele relate, que é o seguinte: quando ele me conta o que tinha acontecido, ele estava em Teresina, e depois é que ele vai para Fortaleza, e o que vai ser recuperado é em Fortaleza. Tá? Eu, Gilda, pela minha experiência, achei que tinha acontecido alguma coisa com ele na noite de Teresina, até porque, ele vai relatar melhor do que eu, ele vai perder um voo, ele vai ser obrigado a ficar mais uma noite lá. A casa tinha muitas pessoas, ele tenta acordar essas pessoas de manhã, ninguém acorda. Tá? Então, eu achava que tinha acontecido alguma coisa com ele em Teresina. Então, eu coloquei ele para dormir em Teresina, eu andei com ele a noite inteira, voltei outra vez, tornei a andar com ele até o café da manhã em Teresina, e ele não recuperou nada, porque não tinha acontecido nada em Teresina. Tá? E aí, depois, a gente segue e vamos para Fortaleza, né? E aí, em Fortaleza, é que ele vai começar a revivenciar tudo que ele passou. E tem um detalhe que ele vai colocar, que é bastante importante, e é um momento que eu sinto que ele realmente saiu apenas da lembrança dos sonhos, dos fragmentos dos sonhos, e entrou na vivência. É o momento que ele diz para mim: o lugar é muito maior do que eu imaginava. Não é? E agora, então, eu deixo por conta dele, ele contar, e eu e o Petit vamos entrando alguma coisa que precisar ser mais esclarecida sobre a regressão dele. Obrigado, Gilda. Obrigado, Petit. Bem, agora eu vou ter que fazer aqui aquilo que eu peço aos meus conferencistas, os contatados e abduzidos, para fazerem. Eu bato na costa deles, como eu bati aqui no asa, e falei: cara, abre teu coração. É o que eu vou ter que fazer aqui. Eu tenho 53 anos. Sou de 1962. E toda a minha vida eu lidei com essa questão. As pessoas me perguntam se eu tive algum contato, se tive alguma coisa inicial que me aconteceu que despertasse meu interesse. E não houve absolutamente nada especial. Parece que eu nasci com esse interesse. E para que ele se desenvolvesse, bastou que uma senhora, amiga da minha mãe, que vinha à nossa casa nas manhãs
dos anos 60, 70, quando eu tinha 9, 10 anos, naquela época em que as mulheres se visitavam pelas manhãs para tomar café uma na casa da outra, essa senhora vinha à minha casa para conversar com a minha mãe, eu ali fazendo tarefa na mesa da cozinha, e aquela senhora, Dona Lourdes, falando de discos voadores, Triângulo das Bermudas, Terra Oca, vida extraterrestre na Lua. Eu ficava alucinado com aquilo, com 9, 10, 11 anos. E sempre, então, aquilo me despertou, e esse foi o estupim que fez com que eu seguisse. Com 12, 13 anos eu já pesquisava ufologia, com 14 eu fiz a minha primeira palestra, num colégio, para o meu colégio, já tinha casos pesquisados. Com 16 eu fiz a minha primeira palestra na Biblioteca Pública de Maringá, no Paraná, onde eu residia. Já tinha muitos casos pesquisados, já tinha uma farta biblioteca, já tinha um centro de pesquisa, já tinha uma equipe, já tinha escambau. Com 18 eu faço a minha primeira palestra num congresso nacional. Foi aí que eu conheci o Petit. A gente era bem novinho, a gente tinha cabelo e não era branco. E no meu caso eu não tinha barriga. Né? Nessa época, com 20 anos eu fiz a minha primeira palestra num congresso internacional e daí eu nunca mais parei. A minha vida é isso, eu não sei como é que seria viver de outra maneira. É isso. Mas de onde vem isso? Eu hoje, depois dessa sessão de hipnose regressiva, e até confesso que antes delas eu já vinha tendo uma desconfiança de que aquilo que o Petit fala, que a Gilda falou, que Mônica fala, que outros ufólogos bem antenados e livres de preconceito e com relativa bagagem, uma bagagem considerável, falam de que quem está nesse barco, quem está, ou melhor, nessa nave, como nós aqui estamos, dinossauros da ufologia, tá? É porque tem alguma ligação de alguma espécie com esses seres. Bem, isso está se confirmando no meu caso e eu pretendo explorar o mais profundamente possível. Já vou dizer como. Antes, eu vou descrever como foi essa experiência que me causou uma transformação. Apesar de eu já ser ufólogo, eu fiquei mais ufólogo, se é possível, e tentando buscar respostas para isso. Encontrei Gilda, que generosamente me ofereceu um caminho para eu encontrar essas respostas. Eu tinha 26 anos, já era, portanto, ufólogo há bastante tempo, e fui convidado para fazer um ciclo de palestras em Teresina. Fui só eu, de palestrante, sexta, sábado, domingo, deu um A a Z, um curso completo de ufologia, a pedido da Socorro Borges, do grupo Aunilan, que está lá até hoje, em Teresina. Tem alguém aqui de Teresina, não tem? Tem algum amigo ali de Teresina, está lá, um companheiro de Teresina. Eu fui fazer esse trabalho lá. E comecei na sexta-feira falando sobre ufologia em geral, e no sábado, à tarde e à noite, eu fui afunilando, falando sobre os vários segmentos da ufologia, deixando assim, fazendo uma evolução do tema, a ponto de deixar para o domingo à noite a parte mais impactante, que era a parte das abduções. E foi quando, então, acabamos a sessão da tarde, no domingo, fomos jantar, voltamos, e eu fiz a palestra final, cada sessão desse umas 3 horas, alguma coisa assim. Naquele dia eu estava com uma profunda dor de cabeça. Eu tinha volta e meia essas dores de cabeça, e passei a minha vida tomando remédio tipo Saridon. Eu fui sócio da Saridon, devo ter tomado uns 16 milhões de comprimidos na minha infância e adolescência, mais ou menos. Aí não resolvia mais, eu comecei a tomar Buscopan. Eu partia um tubinho, uma ampola de Buscopan, dessas que eu injetava e bebia para poder passar a dor de cabeça. Mas naquele dia, naquela noite de domingo, eu tinha tomado 3 ampolas de Buscopan, eu só não desmaiei, porque a energia era muito grande. Bem, o fato é que eu comecei a falar de abdução, e de repente parecia que não era eu que estava falando aquilo tudo que estava sendo dito.
Porque eu comecei a falar de abdução ao longo da vida das pessoas, o que comprova que há um interesse genético desses extraterrestres, que se me abduzem, podem ter abduzido meus pais, meus irmãos, podem vir a abduzir meus filhos ou meus netos. É como se a minha linhagem fosse escolhida, ou a dessa senhora, ou daquele senhor. E isso é muito comum, como podem comprovar os pesquisadores especializados nessa área. Um cara que foi abduzido uma vez na vida, ele voltará a ser e ele foi antes. Raros são os casos como de Travis Walton, que foi levado por acidente. Ele mesmo disse, está na entrevista desse mês da revista UFO. E eu falei sobre isso, que era uma coisa que ainda não se falava naquela época. De onde veio isso? Eu também não pensava. Mas ocorre que muitas vezes em palestras, a gente quando está falando, a gente faz uma certa sinopse das coisas e uma conexão também de itens que você tem em lados opostos da cabeça, aquilo se junta e você solta uma ideia nova. E eu fui falando sobre aquilo, fui falando também sobre a possibilidade de experiências de abdução serem também reencarnatórias. Ou seja, uma pessoa que tenha sido abduzida várias vezes nessa vida, pode ter sido abduzida na sua vida passada, ou nas vidas passadas. O que implicaria em aceitarmos o fato de que esses seres não estão apenas atrás da nossa genética, mas também atrás do nosso espírito, da nossa alma, chame isso do que quiserem. Ok, falei sobre tudo isso. E numa hora que eu parei para a gente fazer um intervalo, a própria Socorro Borges, que é um bandista, e que fala assim bem espiritualisticamente, ufologia, ela falou, menino, o que você está falando? De tanto que eu me expus, revelando aquilo que não sei como saiu da minha cabeça, como se fosse um download. E a dor de cabeça latejava, fazia vum, vum. Bem, para tornar uma história comprida mais curta, fui dormir. Depois que acabou o evento, na casa da Socorro, onde havia já uma meia dúzia de pessoas dormindo, eu estava no mesmo quarto em que estava um rapaz do Amapá, um grandalhão, assim, chamado Yuri, e todos fizemos uma refeição, uma coisa e outra lá, porque no dia seguinte eu tinha que pegar um avião por volta das 7h30 da manhã para Fortaleza, que é onde eu tinha uma outra palestra para fazer. Ok, nos abraçamos todos, amanhã cedo vamos acordar, tomar café da manhã bem cedinho, e eles iam me levar para o aeroporto. Ocorre que, na manhã seguinte, eu acordo, mas ninguém mais naquela casa. E eu tento acordar todo mundo e eu não consigo acordar ninguém, nem o Yuri que estava deitado na cama ao lado. Aí com muito custo eu consigo acordar o pessoal, 6 horas da manhã. Aí até que se arruma, tudo mais, nos despedimos e vamos então para o aeroporto. Saímos na frente da casa, abrimos o portão, o carro que ia ser usado para me levar para o aeroporto era um Chevette. Lembram do Chevette? Estava com os 4 pneus murchos. Não completamente arriados, mas murchos. Espera aí, 1 vai, 2 vão, 3, espera aí, 4, impossível. Não era falta de manutenção, porque a gente tinha usado o carro na noite anterior. Mas tudo bem, ainda assim, o Yuri, meio dormindo, meio acordado, foi me levar para o aeroporto de Teresina. E na reta para o aeroporto, não sei se ainda tem isso hoje, não voltei mais lá depois, na reta para o aeroporto, eu vejo um avião da VASP. Lembram da VASP? Isso é para você ver como nós somos velhos. Aí o Petit, Gildo, a gente andava nos aviões da VASP. Eu vejo um avião da VASP fazendo tchum, partiu. Falei, nossa, avião tão cedo, né? E cheguei no balcão, eram umas 7 horas, 7h15 por aí. Cheguei no balcão, ó, tô no voo aí para Fortaleza. Ah, o voo acabou de sair. Como assim acabou de sair? Não é 7h30? São 7h15. Ah não, o comandante achou que estava na hora de ir e foi. Quantas vezes vocês viram isso acontecer? Fala sério. Aí, tudo bem, me põe no próximo voo.
Claro, senhor, sem problema, amanhã. Voltamos para casa. Tudo bem, mais uma noite em Fortaleza, mais um dia em Fortaleza, perdão, Teresina, aquele povo maravilhoso. E naquela noite, bom, ao longo do dia conversamos muito. Era um povo, assim, um pessoal maravilhoso. Ó, se você conhecer Socorro Borges, você aí de Teresina, manda meu abraço para ela. E se você não conhecer, vai conhecer, que você vai encontrar um ser humano muito especial. E naquela noite, eu soube um pouco mais da atividade daquele grupo de pesquisas. Eles tinham um terreiro de umbanda no fundo da casa, que eu não tinha nenhum entrosamento nisso. Na verdade, eu era considerado um ufólogo científico, mas participei de um ritual normal, de umbanda, uma coisa ritualística. Umbanda é uma religião, um ritual normal. Jantamos, e no dia seguinte, finalmente consegui chegar em Fortaleza. O carro estava com os pneus cheios, o Yuri acordou, todo mundo acordou, o comandante teve mais paciência, o avião chegou em Fortaleza e me entregou lá, e eu fui recebido pelo Reginaldo de Ataíde, um ufólogo pioneiro do Ceará. Tem também um cearense aqui, o Tainan. Tainan está aí? Tainan era amigo do Reginaldo, que no ano passado nos deixou. E naquela noite eu fiz uma palestra na Associação de Imprensa do Ceará, e foi normal, transcorreu normalmente, não me alterei, não tive dor de cabeça, não tive nenhum surto, não falei de abduções, não falei nada. Aí acabamos a palestra, fomos comer um peixe na peixaria do Lalau. Naquela época Lalau era nome de peixaria, hoje é nome de ladrão, de Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E aí eu fui levado para o hotel, onde eu ia fazer umas 2 ou 3 pernoites. E era um hotel praiano, assim, a uns 2 quarteirões da praia. E era um hotel assim, de quartos grandes, de vários beliches cada quarto. O meu, eu não me lembro se tinha 3 ou 4. Só sei que eu me enfiei lá no último beliche, liguei o ar, estava calor, e dormi. E acordo no meio da noite, com a sensação de ter vivido um sonho aterrorizador. Eu me sinto tendo sido levado para um lugar em que eu estou deitado numa mesa metálica, mas não fria, suficientemente larga para eu colocar os braços estendidos sobre ela. Não consigo me mexer muito, mas parece que não tem nada me segurando. Enfim, assim, um teto abobadado, bem baixo, algumas luzes vindo de alguns pontos assim, e do meu lado, seres, os cinzas, os olhões. A altura da mesa era tal que eu deitado como se fosse aqui, e se tivesse aqui a minha cabeça, os olhos deles estariam nessa posição, nessa altura, ou seja, bem em cima dos meus. Bem em cima dos meus. Aqueles olhos negros. E eu, deitado ainda sobre a mesa, eu faço esse movimento e olho aqui, como se estivesse em pé. Nessa posição, eu deitado com a cabeça aqui, um ser de outro tipo. Um ser praticamente idêntico a um humano. Bem alvo. Eu consigo ver alguma coisa da roupa dele daqui para cima. Parecia ter barba, cabelo branco, liso, ou loiro. Esse é o sonho. De dramático nesse sonho, o que eu sinto quando eu acordo é que no sonho eu estou levando uma bronca deles. Eu estou levando uma dura, uma chamada na chincha, como a gente diz lá no Mato Grosso do Sul. E eu acordo desse sonho, que eu não me lembro se durou uns 2, 5, 10 minutos, não lembro. Acordo, é um sonho. Eu acordo e eu vou tropeçando nos beliches até chegar na porta do apartamento, do hotel, e bato na parede atrás do interruptor. Bato, até que eu acho o interruptor e ligo o interruptor.
E aí eu vejo que eu estou meio gelado, mais suado, eu estou alterado, eu estou com dores no corpo, parece que eu estava gripado, alguma coisa assim, uma sensação ruim, e o sonho não saiu da minha cabeça, e eu não consigo dormir novamente, e não consigo apagar a luz, me dá medo. E durante algumas semanas eu continuei dormindo com luz acesa, quando eu volto para Campo Grande, onde eu morava. Eu já tinha o Daniel naquela época. Já tinha a Daniela também naquela época, vi com 26 anos. Volto para Campo Grande e fico dormindo alguns dias com luz acesa. E esse sonho nunca me abandonou. Nunca me abandonou. Depois eu fui ter outro sonho, mais para frente, anos depois, também após ter tido uma experiência com algo religioso, de Umbanda. E aí já foi na Bahia com Ana Santos. Quando eu volto para Campo Grande, porque você vai ser objeto de um futuro processo de hipnose agressiva, para que talvez seja revelado. Bem, isso foi indo até que eu sempre tive a noção, e uma coisa meio íntima comigo, de que aquilo não era só um sonho. Mas eu não podia revelar, falar nada disso. Eu até fui deixando, fui esquecendo. Algumas coisas que aconteceram na minha vida, é como se reproduzisse aquela história do casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tive 2 vezes sangramento no nariz e objetos expelidos no meio da noite. Sangramento em uma narina somente e objetos expelidos, implantes. E fui provavelmente o amigo mais próximo que o Roger Leir teve no Brasil, não, no Brasil com certeza, mas no mundo, o amigo mais próximo que o Roger Leir teve, o grande pesquisador de implantes, numa época em que eu ia para os Estados Unidos o tempo todo, e sempre estava com ele, e nunca levei os trecos para ele analisar. Por quê? A própria observação que eu tive de uma nave no deserto do Nevada em 1992, que o Petit descreveu, só veio cair a ficha de que aquilo era uma observação ufológica muito tempo depois. Parece que isso faz parte do fenômeno UFO com a gente. No caso dessa sensação, desse sonho, isso foi ficando. Até que um dia eu me encontrei com o Bud Hopkins, grande inspirador de vários ufólogos, citado aqui pela Gilda. Tentei uma hipnose com ele, mas ele não conseguiu perfurar o bloqueio. Depois tentei uma hipnose com a Helen Billings, conceituada hipnóloga da Califórnia. Não consegui perfurar o bloqueio. E depois, numa conferência na Austrália, em que eu participei como palestrante ao lado do John Mack e mais alguns notáveis, também tentou me hipnotizar. John Mack não conseguiu perfurar a camada. Aí eu me encontro com a Gilda, no começo dos anos 90, na casa dela, em Ipanema, no apartamento que ela tinha em Ipanema, e ela me hipnotiza num domingo à tarde. E ela penetra, fura o bloqueio. Eu me senti nessa hipnose assim, bem grande e bem leve, parecia um balão enorme flutuando. Mas a gente não progrediu mais do que isso, porque eu tinha que voltar a Campo Grande naquela mesma noite, e aconteceu alguma coisa, parece que a Gilda recebeu um telefonema, alguma coisa assim, e a gente ficou de fazer isso mais para frente. E passaram-se 20 anos. O que foi que me despertou para fazer essa hipnose agora? No último Fórum Mundial de Ufologia, em Foz do Iguaçu, meu filho Daniel estava dormindo no mesmo apartamento, no hotel, que o Marco Petit e o Carlos Casalich, se não me engano. E à noite, conversando, Petit fala o tempo inteiro, não para de falar, e quer contar a história dele, e o Daniel revelou que tinha tido uns sonhos estranhos para o Petit, e o Petit no dia seguinte me chamou a atenção. Olha, teu filho andou me falando de uns sonhos que ele está tendo aí, que podem ser sinal de abdução. No dia seguinte, então, eu peguei, conversei com o Daniel, e combinamos de fazer o seguinte: Daniel, você vai a Curitiba, em janeiro, eu vou pedir para a Gilda vir, para o Petit vir, já temos o Tony lá, para a gente fazer uma hipnose em você e em mim. Que daí eu aproveito e mato 2 coelhos com uma paulada só. E ocorreu que a gente, ao invés de fazer isso, nós deixamos para fazer a hipnose depois do evento de ufologia de março, porque assim a gente economizaria.
Porque aí a Gilda vinha para fazer palestra, o Daniel vinha para ajudar, e eu já estava lá. Seria mais prático. E o evento lá foi de 13 a 15 de março desse ano. Ninguém sabia, no entanto, que uma semana antes desse evento, Deus levaria a minha filha para o lado dele, de uma forma a mais cruel possível para um pai, para uma mãe, para um irmão. E nós fizemos aquele evento de Curitiba de luto. Não sei como eu consegui, eu acho que foi amparado na força de uma plateia enorme, de 350 pessoas, não cabia mais no auditório, e de tantas pessoas no Brasil inteiro, no mundo, que mandaram tantas mensagens lindas, e essas flores são para Daniela. Sempre vai haver nos meus eventos, daqui para frente, sempre, flores pela Daniela, sempre. Obrigado. Minha filha era um tesouro, como todos os filhos são para nós. Ela era meu braço direito, era meu braço esquerdo, eram meus neurônios, todos os três. Era um amor. E a gente fez aquele evento da maior tristeza possível. Desculpa misturar todos os sentimentos nesse momento, mas não dá para desmisturar, falando português meio complicado, desmisturar as coisas. Emoção é emoção. Ufologia, para mim, é emoção pura. Minha filha participou dos últimos 7 anos da minha vida e transformou a revista UFO de algo mais ou menos mambembe, artesanal, em algo profissional. Esses eventos só são possíveis graças a ela. E agora a gente tenta levar isso, porque foi o que ela me ajudou a construir com solidez. E vamos fazer isso com a ajuda dos amigos, com a ajuda da equipe, com a ajuda dos conferencistas, com a ajuda dessas audiências maravilhosas, essas plateias que são vocês. Então, passamos aquele evento. Imagine, uma semana depois da gente sepultar ela, a gente está fazendo um evento de ufologia. Que pai que aguenta uma coisa dessa? Eu não sei como que eu aguentei, eu não sei. Porque eu não sou realmente uma pessoa muito forte nisso. A mãe dela já é mais forte, mas enfim, voltando para a coisa, antes que eu me emocione demais, que eu já estou tremendo aqui. Eu já nem imaginava que a gente fosse fazer as hipnoses, nem com o Daniel e nem comigo. Sim, ela, Gilda, quer uma intervenção. Pode, nesse microfone está melhor. Alô, esse está ligado. Não, eu só queria dizer o seguinte, que apesar de saber que trauma abre a consciência no momento, eu não queria mais fazer regressão nem nele nem na Daniel, mas eu me dispus a hipnotizá-lo para ajudá-los. Tanto que o Daniel, nós ficamos por aí, só em sessão pessoal para ajuda. Não, realmente não, aqueles sonhos não tinham nada a ver com abdução. Pode até existir alguma história de contato na vida dele, mas isso ficou para depois, porque havia outro material emocional para ser cuidado antes. E no caso do Gevaer, como eu já coloquei, ele insistiu que a gente fizesse uma hipnose, quer dizer, não necessariamente, como eu disse que a indução que eu dei era mais geral, mas de repente ele estava precisando recuperar isso e talvez o fato de estar muito emocionado e traumatizado facilitou o acesso à memória. Aí, na terça-feira, né? Terça-feira, depois do evento, o evento acabou dia 15, dia 16, dia 17. Só mais uma coisinha. Pena que o Carlos Caçaliga assistiu, a regressão foi gravada por ele, mas, infelizmente, a gente não filmou. Gente, esse cara, quando revive, ele fala com as mãos, ele mostrava tudo com as mãos. Se a gente tivesse filmado, era fantástica a regressão dele. Carlos Casalixo, que ela mencionou, consultor da revista UFO. Carlos, dá um alô aí para nós. Vai fazer as traduções de inglês amanhã. Essa é a equipe UFO, gente, todo mundo integrado, uma grande família. Todo mundo participando da vida de todos, todo mundo ajudando a todo mundo, e a gente fazendo coisas grandes pela ufologia brasileira, para ficar para a história. Bem, o Carlos participou, quando ele soube que eu ia ser hipnotizado, ele ficou mais uns dias em Curitiba para isso, e aí eu já acreditava, não acreditava que seria possível, mas eu pedi, Gilda, tem jeito de fazer? Tem, mas você está bem? Não, estou, mas como é que eu estou bem? Vamos embora. Não estava bem, mas vamos falar. E acabamos fazendo a hipnose. Depois que ela fez a hipnose com o Daniel,
ela fez comigo, e eu achei impressionante que da vez anterior, a gente precisou de bem mais tempo para eu entrar no estado de hipnose. E com os outros pesquisadores citados, muito mais tempo ainda, e eles não conseguiram. A Gilda fez uns toques ali, e eu, pum, apaguei. Mas eu mantinha a consciência do que estava acontecendo naquela sala. E de repente começaram a aparecer memórias, vindo numa enxurrada na minha cabeça, de detalhes que eu enfatizei aqui agora, sendo alterados. Por exemplo, eu me lembrava de estar numa sala pequena, apertada, com um teto abobadado baixo, não foi? Pois é, sob hipnose, as memórias ficaram mais claras, e esse teto foi elevado, ainda abobadado, e a sala era grande. E eu estava mais ou menos num canto dessa sala, em cima dessa mesa. E havia um grupo, eu consigo, não sei por que isso, Gilda, talvez você possa me explicar. Eu vejo essas coisas mais ou menos de cima, e não muito da posição em que eu estava agora, de poder hipnose. É como se eu pudesse ver de cima. E ao mesmo tempo ver da posição em que eu estava deitado. E é uma coisa muito interessante. Há esses seres do meu lado, há outros ali, há esse grandão aqui, que era um tipo humano. Havia um outro grupo de seres ali, greys. Ficou claro para mim que havia ali pelo menos 2, mas podendo haver um terceiro grupo. Porque, definitivamente, os mais numerosos eram os baixinhos, os greys, os cabeçudos com os olhões. Que a gente sabe que são operários da ufologia. São os que realizam as abduções, e lá dentro das salas, quem faz os processos, os mais banais ali, ó, tira o sangue do camarada, aí é o grey. Mas se é para fazer um trabalho mais profundo com o abduzido, então aí é o altão, é o loirão, como chama o Pickler. O loirão brancão. Esse loirão aqui, ó, que estava aqui atrás de mim, eu deitado, ele era um tipo alto. E eu olhava, meio que olhava assim, e via nesse lado da nave, além de umas mesas, os instrumentos, eu via ali um outro grupo, que parece ter 3 ou 4 pessoas. Definitivamente uma pessoa era uma mulher, um pouco morena, de pele clara, cabelos negros. E eles, de vez em quando, enquanto eles conversavam entre si, eles olhavam para mim, naquela direção. E essa morena, ela que estava de costa para mim, ela faz isso. Tipo assim, não, ele está bem. E volta. Não me deu muita bola. Não me achou bonito nem nada. Essa foi a abdução. De uma sala apertada pequena, a sala ficou grande. Ali havia uma porta meio arredondada, um túnel meio arredondado, que dava para um outro ambiente. Parece que aqui havia salinhas que davam para outros ambientes aqui atrás. E eu pude ver em maior detalhe, algumas coisas dentro dessa experiência, dessa nave. Então eu me tornei consciente de que eu sou um abduzido. O que não me surpreendeu, só um minutinho, o que não me surpreendeu muito, porque desde que eu fiz a primeira hipnose com a Gilda até então, eu encontrei quantas pessoas que estão envolvidas, amalgamadas com a ufologia, apaixonados que são, sendo ou não ufólogos, que foram abduzidos. Tem um detalhe interessante. Ele o tempo todo reclamava que tinha um ser de olho preto que ficava olhando. Lembra? Lembro, sempre. Aí, quanto à comunicação desses seres, eu ouvia uns murmúrios mentais desses caras, dos cinzas, e olha, eu estou falando tudo isso aqui, eu não sei se não vai acontecer um outro sonho desse daqui mais uns 2 dias, e eu vou tomar uma outra bronca. Os cinzas, eles tinham um chiado diferente entre si. O grupo de humanos que estava lá, que volta e meia tinham contato com esse que estava aqui, eles tinham outro tipo de chiado. E às vezes eles interagiam,
mas dava a impressão de que aquele grupo dos altos, dos humanos, se sentia superior ao segundo grupo dos cinzas. E quando eles se comunicavam, nessa comunicação eu sentia isso, pode ser apenas uma impressão minha, de que havia alguma coisa a mais. Gela, nesse tipo de comunicação era como se fossem várias pessoas falando dentro da sua cabeça? É como se passasse pela minha cabeça. Certo. Falava um pouco dentro, mas era como se passasse pela minha cabeça. Passasse assim, eram várias pessoas falando, parecia que eu via ondas, alguma coisa assim, como se aquilo passasse pela minha cabeça, indo numa direção, indo noutra direção. Eles, quando queriam, me deixavam compreender alguma coisa, mas eu não me lembro. Na hipnose eu escrevi o que eles me falaram, não me lembro direito. Enfim, só da bronca. Eu tomei uma bronca ali, cujo conteúdo é meio subliminar. Eu entendo assim, que é um caso de hipnose meu ou de qualquer um de vocês, de qualquer ser humano, deva ser trabalhado em várias sessões de hipnose. Me corrija se eu estiver errado, Gilda. Porque uma sessão só, ela pode revelar uma quantidade de coisas. 2 vão revelar mais. 3, 4. Enfim, a gente vai colocando mais peças nesse quebra-cabeça. Nem que no final sobrem poucas peças para serem colocadas nele, mais peças serão, de qualquer maneira. Isso pode acontecer. E eu quero fazer isso novamente com a Gilda, agora que o trauma e a dor arrefeceram, tá? Não muito, as lembranças são constantes ainda e muito dolorosas, a saudade é imensa, rasga o coração da gente, mas eu confio em Deus, eu acredito que o tempo vai me ajudar nisso, e a força que eu recebo dos amigos em Curitiba tem ajudado também bastante, e de todo o Brasil e todo mundo. Então eu quero continuar, eu quero fazer mais sessões com a Gilda. Mas eu quero me submeter a isso, já que eu sou editor de uma revista de ufologia, a mais antiga do mundo, já que eu estou envolvido nesse trabalho, sou um formador de opinião nessa área, sou uma pessoa que hoje muitos têm como referência, se mereço ou não é outra questão, mas eu entendo a responsabilidade que eu tenho para com a ufologia brasileira. Então eu entendo que isso tem que ser tratado com muito cuidado e com muita seriedade. Por isso, eu escolhi essa hipnóloga, porque além de a minha amiga é altamente capacitada, mas quero também me submeter a esse processo pelas mãos de outros profissionais, para que as informações sejam todas cruzadas e para que não reste dúvida e ninguém fale. Ele é editor da revista UFO, ele está inventando essa historinha aí para vender revista. Como já, na verdade, falaram. É só mais uma pergunta, Jara. Você, pelo que eu entendi, em determinado momento você percebeu que havia alguém que comandava o que estava acontecendo. Sim. Isso foi claro para você? E de que maneira você chegou a essa percepção? Foi perceptível que esse cara que estava aqui, esse brancão, ele comandava tudo ali. Ele comandava o grupo que estava à minha direita, um grupo que estava mais atrás, um que estava ali, e os humanos que estavam aqui na nave, a nordeste de mim aqui, vamos dizer, tá? É aquele grupo de humanos. Parece que ao comando deles é que aquele grupo que estava de costa para mim, conversando entre si, se virava para me olhar. Era aquele o comandante da nave. Isso me chamou a atenção. Ele me pareceu uma figura assim do tipo médico, um médico. Parecia ter uma pele lisa, uma roupa que lembrava um uniforme, mas com uma espécie de bata, assim, uma coisa assim, a branca. O ambiente tinha um ar muito puro, não estava desconfortável, eu respirei sem máscara, eles respiraram também, estávamos todos no mesmo ar. E, enfim, isso é o que eu me lembro dessa experiência, que acredito ter sido uma abdução e vou a fundo para pesquisar. Eu gostaria, né, a Gilda vai falar também, né, mas de colocar para vocês e para o próprio, né,
que eu tinha certeza que esse dia chegaria, mais cedo ou mais tarde. Você iria descobrir algo mais. Eu me lembro que a gente conversava, você falava, você está cansado de ver UFOs na Serra da Beleza, como se isso fosse alguma inspiração para eu ter me envolvido com a ufologia, mas na verdade eu desde cedo, não sei porquê, já senti essa ligação. Mas eu já percebia que ele ia chegar nesse ponto, e hoje eu faço uma questão de dar os parabéns a ele, por estar tendo essa coragem de falar isso tudo para vocês, sabendo daquilo que você também vai ter que enfrentar. Então, Sim. mais uma vez, eu pediria uma salva de palmas para ele. Tá? Para todos nós, então. Obrigado, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, faço o maior gosto de responder. Temos aí mais uns 15 minutinhos. Depois teremos o jantar de confraternização. Alguém? Java, eu queria perguntar qual foi a bronca que eles te deram. A interpretação que eu tenho da bronca, o que não quer dizer que seja bronca mesmo, quer dizer, a interpretação, qual análise que eu fiz, é de que eu falei o que eu não devia ter falado naquele evento de Teresina, sobre abduções. Não tinha nada para ser repreendido assim, além daquilo. Só pode ter sido aquilo que motivou essa bronca. É o que eu entendo, entende? Era como se dissesse assim, não fala essas coisas. Não é assunto teu, não te mete nisso. Uma coisa assim, mas com uma rispidez bem forte. Gilea, você em algum momento percebeu ou sentiu assim, por que razão eles resolveram escolher você? Bom, deixa eu ver, peraí. Ah, esse aqui, vem. Não entendi, por que perdão. razão? Por que razão, você em algum momento, você conseguiu perceber assim, por que razão eles escolheram você para levar para, assim, esse aqui, vem. Não, eu acho que isso foi uma coisa premeditada, não foi aleatoriamente ali, ó, pega aquele cara ali, não. Eu acho que isso tem a ver com o que eu faço. Certamente isso tem a ver com o que eu faço, com a minha pesquisa, com o meu ativismo na ufologia. Eu acho que tem a ver, sim. Boa noite. Boa noite. Te passou pela cabeça que pudesse estar relacionada essa bronca com a tua participação na sessão de Umbanda? Participação no quê? Na sessão de Umbanda? Na sessão de humanos? De Umbanda. Não, aquilo ali foi uma coisa assim, mais simbólica para mim. Eu tinha tido alguma coisa antes, assim, assistido a sessões de Umbanda e tal, mas é interessante que tenha acontecido. Eu tenho que tentar entender se isso é uma mera coincidência, que tenha acontecido todos aqueles fatos que acarretaram a minha não ida à Fortaleza, o que me levou a participar. Eu participei assim por alguns minutos, entrei e tal, o pessoal respeitou que eu não era minha praia, como eu respeitei que era a praia deles, assisti alguma coisa, tomei um passe, mas não foi isso que motivou eles. Eu acho que a bronca está relacionada, sim, à palestra do domingo, da noite anterior, em que eu falei muito, mas muito mesmo, sobre abdução, e enquanto eu falava, a cabeça latejava. Jeva, aqui. Oi. Por você ser um líder nessa área e uma referência nessa área, você teve medo ou tem medo de preconceito, de se expor numa situação como essa? E também, por você ser um líder e uma referência nessa área, será que não é por isso que nunca foi uma abdução física e outras vezes tanto, até para evitar ocorrer um preconceito e algum julgamento errado dessa situação? Olha, eu me expus mesmo. Eu me expus, eu até fiquei assim, um tanto chocado, que ao ter feito essa revelação, eu vi que muitos dos meus colegas silenciaram. Eu tentei entender, conversei um pouco com a Raquel, conversei com a Mônica, conversei com Gilda, com o Tony. Por que o silêncio?
muitas pessoas fizeram algum tipo de crítica. Assim, então, o Jevaer acabou de passar por um trauma da perda da filha, então está tentando compensar de alguma outra maneira. Mas ao mesmo tempo que eu recebia uma crítica dessa, uma ou outra, eu recebia 50 ou 100 elogios de pessoas que falam assim, pô, parabéns pela coragem de você ter vindo a público revelar isso aí. E eu não podia fazer diferente. Obrigado. Eu não podia fazer diferente. E eu não podia fazer diferente, e eu acho assim, eu devo isso àquelas pessoas que seguem esse trabalho. Investem seu tempo, investem seu dinheiro, saem das suas cidades, vão assistir meus eventos, adquirem os produtos que a gente faz. E vocês sabem, a equipe UFO é um dínamo, produtor de ufologia. Nós estamos o tempo inteiro produzindo. É uma obsessão, assim, num bom sentido, fazer isso e fazer com a máxima qualidade possível. Então eu sabia que eu ia sofrer preconceito, mas eu falei, que seja. Eu já estava sentindo uma baita de uma dor mesmo, entende? Então, tomar umas pauladas a mais, não vai fazer diferença. Além do que eu estou falando a verdade, é o que pelo menos o que eu entendo por verdade. Então, que seja. Se eu cheguei no inferno, eu beijo a boca do capeta. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Vinícius, eu sou aqui de Porto Alegre, tenho 30 anos. Eu não sou estudioso do assunto, mas sou um grande entusiasta. Gente, eu não estou conseguindo ouvir a pergunta. Então, inicialmente, eu gostaria de dar parabéns para você, Jevaer, para o Petit, pelo todo esse trabalho na ufologia. A minha pergunta, na verdade, é para a professora Gilda. Professora, é provável que hoje, muitas pessoas que estão aqui tenham algum sonho relacionado à ufologia, pois estamos tendo um dia intenso. Assim como é comum você, depois de um dia de trabalho intenso, com algum problema ou alguma felicidade, sonhar com aquilo à noite. Então a pergunta é a seguinte, não é possível que esse possível caso de abdução do Jevaer, que a senhora constatou nessa regressão, seja na verdade a memória de um sonho e não sim de uma abdução? Alô? Bom, pouca gente sabe, tá? E agora eu vou repetir. É muito raro sonhar com OVNI, tá? Mais raro ainda sonhar que foi abduzido. De um modo geral, quando tem algum sonho de abdução, pode ser um fragmento de memória. Não estou dizendo que é sempre, tá? Por exemplo, no caso do Daniel, o Daniel tinha 2 sonhos. E nenhum dos 2 sonhos do Daniel que o Jevaer pensou, e também o Petit, que pudessem ser uma abdução, eram fragmentos de memória, eram sonhos. Tá? No caso do Jevaer, tá? Ele revivificou, tá? Ele viveu corporalmente a experiência. Tá? Ele não viveu a história de um sonho. Ele começa com o sonho, mas depois ele vai viver uma cena completamente diferente e reviveu isso tudo a nível corporal. Tá? É pena que não foi filmado, porque senão você perceberia a grande diferença. Tá? Deixa eu fazer um adendo. Curiosamente, eu não sonho com UFO. O motorista de táxi deve sonhar com o trabalho dele. Um açougueiro deve sonhar com o trabalho dele. Um arquiteto deve sonhar com o trabalho dele. Um florista deve sonhar com o trabalho dele. Eu trabalho com UFOs. Redijo, pesquiso. Só para completar. E eu não sonho com UFOs. Não sei, não sonho. É uma frustração. Eu vou só confirmar o que a Gilda acabou de dizer, pela minha experiência pessoal. Eu, como Jeva, a gente vive a ufologia, no momento que a gente acorda, no momento que a gente dorme. Então, eu acordo, começo a trabalhar com ufologia, começo a produzir ufologia e vou dormir, seja a hora que for, muitas vezes de madrugada, pensando e fazendo ufologia. E existe uma coisa que eu não faço, é sonhar com UFOs. Até gostaria, mas não acontece. É só dar um testemunho prático daquilo que a Gilda acabou de colocar. Como eu acordo pensando no que eu vou fazer naquele dia, eu já tenho planejado, eu tenho minha rotina, eu sou um cara muito disciplinado, eu já tenho minha rotina do que eu vou fazer, e eu sei que algumas coisas podem acontecer que mudam ligeiramente a rotina, mas ainda assim eu sigo a rotina, e vou assim até a noite, e depois eu vou dormir, eu moro e trabalho no mesmo apartamento. Eu não saio muito de casa, quase nada. Eu vou dormir depois de ter
feito um monte de coisa de ufologia, ter lido um monte de texto, ter escrito um monte de e-mail, feito um monte de coisa. E não sonho. Eu sonho umas coisas meio loucas, mas não sonho sobre ufologia. Pois não, Dani? Sim, senhor. Brisa. Gevair, só esclarece ali. Quando você se viu na nave, deitado na mesa, você se viu com a idade que você tinha lá naquele evento em Teresina, ou você se viu agora com essa aparência? E já que você é uma pessoa, né, que representa a ufologia nacional, mundial, e a doutora Gilda, tem a possibilidade das futuras hipnoses que vocês farão serem documentadas e divulgadas, ou isso é antiético, não pode ser feito? Ah, não, vão ser documentadas, sim, com vídeo. Vão ser documentadas, porque dessa vez a gente não documentou em vídeo, eu tinha 2 câmeras de vídeo em casa. Eu não usei porque eu achei que não fosse mais acontecer nada, e a gente não fosse mais fazer a hipnose. A gente foi lá para casa e falou, não vai fazer. E ainda que que fizer, não vai dar nada. Então, Carlos Casalicha acionou, tem um áudio que eu vou botar na internet, depois eu mando um e-mail para vocês. Acionou o celular dele e gravou. A gente não pensou em vídeo, porque diante daquelas circunstâncias, a gente não pensou que possa acontecer. Já as próximas hipnoses serão documentadas em vídeo. E quanto à idade, era a idade que eu tinha naquela época. Sim. Deixa eu colocar um detalhe muito importante, tá? Eu falei que ele reviveu, tá? Ninguém, depois de 20 anos, tá? Tenta lembrar de alguma coisa que você comeu, que você viu, que você sentiu há 20 anos atrás, num determinado lugar. Eu não só regredi para a noite, eu segui com ele a ele acordar no dia seguinte, tá? Ele acordou, foi tomar café da manhã no hotel, e ele viu e recordou detalhes impressionantes desse café da manhã, tá? Até que o café já estava doce, que o presunto estava estragado, ele recordou pequenos detalhes, tá? Que, a não ser que você tivesse regredido realmente para aquela idade, você não ia recordar esses pequenos detalhes. Tá? Perfeito. Geva, só um detalhe. Eu não sei qual é o tempo que nós temos ainda, porque 5 minutos. Várias pessoas têm interesse em fazer pergunta. Eu gostaria que me desculpassem, porque eu estou batendo escanteio e cabeçando na área. Estou tentando. Tem aqui 2 perguntas aqui na frente. Aqui está na frente. Ele está lá, ó. Depois você vem para cá então, Adoni. Por favor. Bom, minha pergunta pode ser dirigida aos 3, principalmente talvez à professora Gilda. Pesquisando sobre o assunto, sobre a regressão, eu tenho encontrado muitos vídeos e relatos de pessoas que têm procurado fazer regressão para encontrar qual a sua linhagem na questão espiritual, que o Gevair tocou antes nesse assunto, tanto na questão genética e na questão espiritual. E muitos relatos, aí fica difícil saber até que ponto isso é fato, é real mesmo, ou pode ser um animismo, mas as pessoas têm encontrado a sua linhagem espiritual, como se tivessem aqui como reencarnadas hoje no planeta Terra, mas em outras vidas elas vieram de outras civilizações. Professora Gilda, não sei se a senhora tem algum relato sobre esse assunto. Olha, normalmente, assim, a nível de regressão, buscando de pesquisa, eu não faço esse tipo de trabalho. Mas, por exemplo, se eu estou dando um workshop de auto-hipnose, tá? Muitas vezes eu hipnotizo as pessoas e mando elas voltarem no tempo em busca de alguma coisa assim, tá? Aí o que vem, de um modo geral, a gente faz uma análise simbólica do significado daquilo para a pessoa. O que acontece muitas vezes é que essas memórias vêm, às vezes, com tanta energia e tanta luz, que por si mesmo já é transformadora. Por exemplo, eu vou citar um caso, eu tinha uma paciente portuguesa, isso na época de Portugal, e a moça tinha uma infância muito, muito terrível. Sabe, ela viu a mãe se enforcar, ela teve milhões de coisas pesadíssimas na vida. Ela era, inclusive, psicóloga, tá? E estava fazendo um trabalho comigo. E estava, como Jung diz, muito difícil de você tirar a pessoa, muitas vezes, dessas vivências dolorosas, que o Jung, às vezes, costumava dizer que a pessoa fica a vida inteira dentro de um mar de lama. E, às vezes, um encontro com o que o Jung chama de luminoso, tá?
é transformativo e a pessoa sai daquele mar de lama e consegue se recuperar. E com essa moça, eu cansada dela não sair daquelas memórias muito pesadas, por mais que eu as desprogramasse, sempre existia alguma outra difícil, tá? Eu resolvi simplesmente hipnotizá-la e dizer que ela fosse em busca do self e da origem dela, tá? Ela teve uma viagem simbólica, bonita, cheia de luz e que foi terrivelmente transformativa. Dali para frente não precisou mais fazer terapia, foi fazer doutorado na Espanha e ficou muito bem. Quer dizer, e eu faço isso não como trabalho de pesquisa, mas sim como trabalho de cura, tá? Nosso querido presidente e coordenador desse encontro, eu sou aqui de Porto Alegre também, e antes de tudo, meus agradecimentos e cumprimentos pela organização maravilhosa do evento. Muito obrigado. E eu queria, em função da possível bronca que tenha recebido nessa abdução, em função de coisas que não deveria ter falado, eu me lembrei de alguma coisa que talvez não devesse ser falado, mas vou falar. Nós vimos aqui ontem e hoje que os UFOs e as criaturas que vêm com eles os UFOs são redondos, têm forma de charuto, retangulares e diversos tamanhos, e as criaturas têm diversos aspectos. Então, estamos concluindo, e parece que alguém já disse, que eles vêm de vários lugares e com objetivos diferentes. Avisam sobre terremotos, sobre o tratamento que deve se dar aos recursos naturais. Então, e eventualmente com objetivos não tão saudáveis, não é? Então eu estou lembrando aqui da palestra do Asa Branca, em que ele parece que não excluiu a possibilidade de que a picada na mão tenha sido a causa da moléstia que o atormenta, que o acomete desde então. Era essa a observação e esse o pedido. Se esta minha conclusão, em princípio, está correta, claro que eu quero me valer da experiência vastíssima que o amigo tem sobre todo esse assunto. Eu entendo que existam inúmeras civilizações nos visitando. Algumas até já estão visitando outros planetas e não chegaram até aqui. Há aquelas que passaram por aqui no passado e talvez não tenham voltado. Há aquelas que estão chegando só de um tempo para cá. É uma miríade de coisas. É como a globalização na Terra. Vai acontecendo gradualmente e envolve mais certos povos, certos países, do que outros. Podemos dizer que, por exemplo, a América do Norte é mais globalizada do que a América do Sul, que a Europa é mais globalizada do que a África. E, no entanto, vivemos todos no mesmo planeta e guardamos as nossas individualidades. Mas se colocarmos o Brasil do lado do Paraguai, por exemplo, sem nenhuma ofensa ao Paraguai, nós estamos na frente. Mas se colocarmos o Brasil do lado da Finlândia, a Finlândia está na frente. Mas estamos todos dentro do mesmo contexto, do mesmo planeta. Então é possível que seja exatamente assim no universo. Muitas espécies de diferentes graus de avanço, convivendo entre si, mantendo ainda que já estejam com laços estabelecidos de contato, talvez de comércio, de turismo, etc. tal, mantendo a sua individualidade característica de espécie. Para nós, eu entendo que bastará ter o contato com a próxima, que está no primeiro andar, para ter contato com as demais. Porque basta estar no andar de cima, no primeiro andar, para já ser muito mais avançada do que nós, para já ter a tecnologia de viajar a outros planetas, com segurança, com rapidez, com eficiência, e voltar. Nós hoje não conseguimos isso. Nós estamos lutando para colocar uma máquina em Marte com seres humanos dentro. Às vezes não vão poder voltar.
Isso vai acontecer daqui uns 20 anos. Talvez daqui uns 50 a gente consiga botar uma outra máquina que vá e que traga de volta aqueles que foram. Talvez daqui a 100 anos a gente tome uma máquina dessa, como se fosse um ônibus, na parada. Dá com a mão, a nave para, você vai, volta, vai fazer um turismo espacial. Nós estamos ainda num processo muito inicial da nossa exploração do cosmos. Nós vamos avançar muito e muito mesmo, se não nos autodestruirmos, como temia Chico Xavier, e que falou em seu documentário, e que falou na matéria coberta pelo documentário Data Limite. Todas essas são pedras do quebra-cabeça. As coisas que eu tenho na minha, que o Petit tem na dele, que a Gilda tem na dela, que a Mônica, que os colegas, que o Tony, que o Odoni, que todos nós temos nas nossas cabeças, e que vocês também têm, precisam ser compartilhadas. Esse é todo o objetivo desse evento. O cara que é verdadeiramente apaixonado por esse fenômeno, ele sente uma necessidade de compartilhar esse conhecimento. Eu vi isso no mundo inteiro, como eu vi ufólogos que não compartilham, e por isso eu falo para vocês com clareza. Se vocês encontrarem um ufólogo que não compartilha, que fala que tem um segredinho, esse não é um bom ufólogo, esqueçam dele. Virem as costas e vão procurar aqueles que compartilhem. Compartilhar é a chave que vai nos levar a atravessar juntos esse túnel. E lá do outro lado, nós vamos chegar ao que o Petit costuma falar, a luz. Última pergunta. Não? Não tem mais? Eu. Claro. A última pergunta do Marcos? Seria? Não, ali da amiga. Ok. Eu vou ser breve. Sim. Duas coisas. A comunicação que você escutava, ela era só vibracional ou audível? Tu escutava um áudio, tipo um murmúrio, ou se você só sentia uma energia passando? E se você lembrou na regressão de alguma sensação física, tipo frio, calor? Seria isso? A comunicação não foi em nenhum momento audível. Eu ouvi assim, só dentro da minha cabeça, murmúrios que pareciam entrar e sair. Parece que entravam de um lado, circulavam e saíam de um lado, do outro. Não ouvi nenhuma voz em nenhum momento. E as sensações, senti um pouco de frio em algum momento, um pouco de medo em outro momento, paralisia em outro momento, mas nada assim que eu pudesse falar assim de notável. Tipo assim, ó, me picaram, eu senti uma dor. Me tocavam, mas em nada de que eu pudesse falar assim de assim muito marcante, não, nada. Ok? Bom, então já Marcos. minha pergunta. Daí depois nós Um pequeno falamos comentário a respeito do que aquele rapaz falou, que é o seguinte, sonhos e lembranças, por exemplo, são muito diferentes, né, de vivências de regressão, porque eu também trabalho aí com regressão, né? Principalmente detalhes que a gente nota, né, em volta, emoções, sentimentos e até marcas físicas. Eu tive um paciente que depois de uma vivência de regressão, ela estava com o corpo marcado de uma vivência que teve, né? Então, é isso aí. Eu, assim, diria que na minha opinião, aquela hipnose de ver do alto, né, aquelas comunicações, talvez tenha sido, além da hipnose, uma projeção astral também. Minha hipnose, eu gostaria de ter sua opinião. Pois, Gevaia, você tem um trabalho fantástico, espetacular, obrigado, pioneiro e fundamental na ufologia. Eu creio, hoje você pode ser considerado o maior ufólogo do mundo, não só do Brasil, viu? Eu acho isso. Olha, honestamente, tá? eu ouço isso, mas não me considero. Sabe? E eu acho assim, de jeito nenhum. E você tem informações, isso é que eu acho estranho, aquilo que me preocupa sempre, você já sabe disso, as minhas entradas nessas críticas, né, o que os ETs fazem, ou pelo menos alguns, esses que trabalham mais próximos, por que é que eles fazem isso? Porque você teve assim, informação, noção realmente do porquê eles tinham te deduzido, o que eles queriam, o que eles buscavam, por que não continuaram trabalhando com você num processo de divulgação, de esclarecimento,
sabe, para o público em geral, já que você tem, como ufólogo, esse papel muito importante hoje, tá? Tá certo. Eu acho, sim, que eu sou, e por isso não vai nenhum privilégio, não há nenhuma pretensão, eu acho, assim, que eu sou impulsionado por esses seres. Que é muita energia. Eu confesso que quando minha filha faleceu, sim, minha vida ficou vazia. Ficou vazia. Eu pensei em parar com tudo isso. Parar com tudo. Curtir minha dor no meu canto, quieto. Mas foi uma espécie de um toque dela. Na noite seguinte ela ter pensado isso, na noite seguinte ela ter desencarnado, que me fez falar, não, parar não é uma opção. Em hipótese nenhuma. Parar não. Continuar. E hoje, o que está preenchendo a minha vida, obrigado, é estar fazendo isso aqui com vocês. E podem ter certeza, enquanto a gente está executando esse fórum, já foi para o ar o próximo evento que vai ser em São Paulo. E eu já estou para lançar a programação do Fórum Mundial de Ufologia. Não dá para parar. Há muito para ser feito e muito tempo para fazer, muito pouco tempo para fazer. Então, vamos intensificar o nosso trabalho com amigos, parceiros, colegas e uma equipe e uma família, como as que eu tenho, não tem como errar. Eu não tenho esse direito de errar. Eu tenho que fazer o melhor possível. Agora, muito obrigado. Tá, tem mais uma. Acho que é a última, por causa do horário. A gente tem... Isso. Luiz Gonzaga. Bem, Jevaé. Só um pouquinho. Gente, o Roberto Pinheiro já chegou. Acena aí, por favor. Aí uma salva de palmas para ele. Amanhã ele vai revelar a sua abdução também. Roberto, entrei no clube. Valeu. Jevaé, eu acho muito oportuno uma lembrança que eu acho que eu vou compartilhar com as pessoas que estão aqui. Você sabe da minha ligação com Socorro Borges também, há muitos anos, nós somos sem dúvida. Você era um moleque, aquele careca ali também, outro moleque, quando a gente começou esse trabalho. E só eu tive a felicidade da minha mediunidade ter uma relação sempre casual no início, mas depois muito consistente com a Umbanda. E eu quero revelar uma coisa, tornar público, foi lá no Centro Mediúnico, que você foi... Socorro? Em Teresina? Eu projetei o centrinho, aquele lugar todo onde ela construiu, lá no canto do quintal. Olha que foi lá que uma entidade incorporada chegou para mim e disse: olha, filho, você eu posso dizer, eu não sou nem preto, nem velho. Eu vim aqui graças a uma bacia avoadora. Um abraço. Detalhe, a voadora. Ok, gente? Muito obrigado. Amanhã, 9 horas em ponto. E aqueles que forem ao jantar, nos vemos daqui a pouquinho. Podemos tomar uma cerveja juntos. Muito obrigado.